A pergunta que não quer calar, Leonardo, como reduzir a carga tributária, como pagar menos imposto, menos tributo, qual que é o jeitinho que é possível fazer para pagar menos imposto, o que é essa questão de planejamento tributário e por onde começar, isso reduz mesmo a carga tributária, melhora o lucro, melhora o caixa? Vem comigo que eu vou discutir essas questões aqui com você nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, especialista em gestão empresarial, e vamos discutir um pouco essas questões aqui nesse vídeo. Um momento aí que é de reclamação geral, né, dos empresários, né, é um momento aí que dói, né, no bolso e psicologicamente quando o empresário vai aprovar os pagamentos, são os pagamentos dos tributos, né, os pagamentos dos impostos. Né? Quando eu falar aqui imposto e tributo, eu estou falando da mesma coisa. Tá? O tributo ele é mais abrangente, os tributos eles abrangem impostos, taxas e contribuições. Tá? Se eventualmente que no vídeo eu falar imposto, entendo, sei tudo aí, tributos de uma forma geral. Tá bom? Essa questão, né, apesar de doer ali no bolso o pagamento do tributo, psicologicamente, o empresário fica sempre reclamando da carga tributária, independente do regime que ele está inserido. Né? É verdade que a carga tributária não é só no Brasil, tá? Em vários lugares do mundo a carga tributária ela é elevada, mas depende de como é a incidência. É elevada para quem? Onde está a incidência? Né? Aqui é uma cascata de tributo sobre tributo, ali no valor do produto que está sendo comercializado. É uma tributação muito elevada. Então, a questão é de como há essas incidências. Tá bom? Mas, de uma forma geral, quando vai fazer o pagamento, a gente vê aquele valor todo para pagar e dói no bolso, sim, e dói psicologicamente. Porém, essa questão ela está relacionada, né, a 3 pontos em especial. Claro, pode ter outras questões, mas 3 pontos são muito importantes para a segurança do empresário em relação à questão tributária dele e a questão dos impostos. Tá? Fica aqui, né, até o final, eu vou falar aí sobre o planejamento tributário, sobre essa questão da redução da carga tributária, mas é importante essa introdução inicial. Porém, quais são aí talvez uns 3 pontos que são importantes você ter essa consciência? Então, acompanhe aqui na tela comigo que eu vou te mostrar. Então, um primeiro ponto é como você visualiza essa questão, né? Ou seja, né, você está vendo aí o copo, né? Ó, gente, isso é um copo, tá? Meio vazio. Não, aqui não ficou bom não. Né, você está vendo o copo, né, que é um copo, está lá preenchido na metade, né, com líquido. Ele, para você aqui, esse copo, ele está meio vazio ou está meio cheio? Né? Esse trem manjado que a gente, né, geralmente vê o pessoal falando, ele está meio vazio ou está meio cheio? Tá? Por que esse ponto aqui ele é importante? Porque em tese, né, na teoria, os tributos sobre os tributos mais elevados que normalmente a empresa paga, ou é sobre o faturamento, ou é sobre o lucro, tá? Que são o imposto de renda, contribuição social, e se a empresa ela é do Simples Nacional ou do lucro presumido, você tem a incidência de PIS, também COFINS, sobre aí o faturamento, por exemplo. Tá? O ISS acaba indo sobre o faturamento da empresa, o ICMS está relacionado ao volume de vendas. Então, assim, em geral, o que vai acontecer? Quanto maior o seu volume de faturamento, maior é a predisposição de você pagar mais tributo. Ok?
Então, os impostos estão muito relacionados ao faturamento e ao lucro da empresa, dependendo do seu regime tributário relacionado. Então, a questão de ver meio cheio ou meio vazio é o seguinte: poxa, se você está pagando mais tributo, significa, ou tende a significar, que você está com uma empresa maior, com uma empresa faturando mais, com uma empresa lucrando mais. Essa é a expectativa, entendendo aí essa questão da isonomia tributária. O imposto está para todo mundo, então ele não está só para você. Então, poxa, quanto mais tributo eu pagar, melhor, pensando dessa forma. Então, o primeiro ponto, a primeira questão é essa. Vamos relacionar as três questões aqui. Qual que é a segunda questão? Então, a segunda questão aqui é o seguinte, né, o quanto, né, você está seguro em relação ao seu planejamento tributário. Né, quanto você está seguro em relação ao seu planejamento tributário, ao seu enquadramento tributário. Então, quanto você está seguro em relação ao seu enquadramento e recolhimentos. Né? O quanto você conhece da sua parte tributária, o quanto você está seguro que você está no melhor enquadramento, está no melhor posicionamento tributário. Isso é importante, porque se você já fez o planejamento, já conversou com o contador, já conversou com a sua equipe, já entende um pouco essa parte, já sabe que você já fez o seu melhor nesse sentido, de procurar o melhor enquadramento tributário para a sua empresa, aproveitando as possibilidades de redução tributária de forma lícita, você fica mais seguro em relação ao pagamento que você está fazendo. Então, você realmente sabe que quanto mais eu pagar aqui, esse imposto está para todo mundo, quanto mais eu pagar, então o meu volume da empresa está crescendo, opa, bacana, que bom, quanto mais eu pagar, melhor. Né? Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, muito importante aqui, é o quanto você confia no seu contador. Então, o quanto confia no seu contador. Estão percebendo que minha letra não é muito boa, e a gente escrevendo aqui na caneta, na tela, fica pior ainda, né? Mas, né, então, quanto você confia no seu contador? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque você tem que estar trabalhando com um contador, com uma empresa de contabilidade, que você tenha confiança que ele tem o conhecimento necessário para estar operando ali e calculando os tributos da sua empresa, tá? Isso é fundamental. Tá? Esse é um ponto importante. Então, e essas três questões, elas estão ligadas ao quanto você vai sofrer ali no final do mês quando estiver fazendo o pagamento, né? Quando chegar as guias dos tributos para você pagar. Tá? Então, são essas três questões, e você tem que pensar o seguinte: então, se eu confio no meu contador, se o meu planejamento tributário e o meu conhecimento em relação a isso, eu já estou seguro que eu já estou no melhor enquadramento, e anualmente eu faço essa revisão, a gente sempre verifica o que pode ser feito. Tá? Então, pelo menos essas tarefas estão sendo realizadas, a visão é de copo cheio. A visão é de copo cheio. Quanto mais tributo eu pagar, entendendo a isonomia tributária e o meu planejamento tributário adequado para pagar menos tributo, quanto mais tributo pagar, que significa que a minha empresa está maior, né? Então ela está grande. Tá? Acaba sendo um pressuposto. Então, esses são 3 pontos muito importantes. Tá? E lembrando que eu tenho uma empresa de contabilidade, né? Sou contador, tenho empresa de contabilidade. Se você precisar dos meus serviços, os contatos estão na descrição do vídeo. Tá bom? Então, nesse terceiro ponto aí, né? Nesse terceiro ponto e no segundo ponto, eu posso te ajudar. Tá ok?
Tá bom, Leonardo, já entendi então que, beleza, então superado essas questões, se eu estou pagando mais tributo e já fiz meu planejamento tributário, confio no contador, estou pagando mais tributo, significa que eu estou maior crescendo, que eu estou com um faturamento grande, então logo eu quero pagar mais tributo. Mas como reduzir, né, como fazer esse planejamento tributário, como reduzir a carga tributária, qual o jeitinho que é possível fazer para eu pagar menos tributo. Tá? O jeitinho para pagar menos tributo é fazer um planejamento tributário, iniciar com planejamento tributário e aplicar esse planejamento tributário. Ok? Então, são esses 3 pontos. Né? Você tem que ter, então, vai ter que ter um contador de confiança para contar com ele, para participar desse planejamento ou efetuar esse planejamento, né? Contratar ele para fazer isso. Se por acaso você não tem na equipe, na sua empresa, alguém com essa especialidade, vai fazer o planejamento tributário e vai aplicar esse planejamento tributário, fazendo a revisão anual, no mínimo a revisão anual, acompanhando a legislação também. Tá? Então, esses são aqui os 3 passos. Né? Mas o que é esse danado aí de planejamento tributário? O planejamento tributário nada mais é do que uma ferramenta de gestão empresarial que o empresário vai utilizar para, de forma lícita, respeitando a legislação, respeitando as leis, implementar na sua empresa formas de redução da carga tributária, né, para pagar menos tributos, para pagar menos impostos. Isso vai fazer com que você tenha, né, aumente, melhore os seus resultados, melhore o seu lucro, melhore o seu caixa, né, imaginando a manutenção do preço, ou então possa até ter mais competitividade, reduzindo o preço de venda, por exemplo, aumentar o volume de vendas. Né, sempre importante vender com lucro, tá? Mas isso vai te dar mais competitividade. Então, o planejamento tributário é isso, é esse estudo da sua atividade, da sua empresa, o que pode ser feito em todas as áreas da empresa, não necessariamente só em relação ao faturamento, tá? Mas em todas as áreas, em relação a pessoas, a folha de pagamento, dependendo do regime tributário que você aloque da sua atividade, você pode ter aí talvez a isenção do próprio INSS patronal, né, que só o INSS patronal é 20%, né, ainda tem parte de terceiros. Então, isso tudo, todos os tributos vão entrar nesse planejamento tributário. Né, então, dentro daqueles 3 passos, contar aí com uma contabilidade, com uma empresa de contabilidade de confiança, com um contador, seja internamente na sua empresa ou externamente, fazer o seu planejamento tributário e aplicar o planejamento tributário. E revisão, né? Então, um 4º tópico aí também da revisão, no mínimo anual disso, né? Se não com uma maior frequência. Tá? Então, esses são pontos muito importantes. E por onde? Por onde você começa no planejamento tributário? Eu não sei por onde começar, isso é muito complexo, mas por onde você começa? Pelos regimes tributários. Né? O planejamento básico, inicial, são os regimes tributários. Então, nós temos hoje no Brasil, na data que eu estou gravando esse vídeo, né, estou gravando esse vídeo aqui no dia 20 de outubro de 2021, nós temos 4 formas de planejamento, 4 formas de regime tributário. 4 regimes tributários, né, existentes aqui no Brasil. Então, a gente tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Né? Então, nós temos aqui essas 3 possibilidades, essas 4 possibilidades hoje de opção da empresa. Existe ainda o lucro arbitrado, mas não é bem uma forma de opção regular aí da empresa, ok? Então, nós temos essas 3 opções. E nessa sequência, do mais simples para o mais complexo.
para o mais complexo. Tá? Tem empresas que podem, né, optar, né, os microempreendedores individuais, uma empresa que é de uma pessoa só, dependendo da atividade, que fatura até 81 mil no ano, pode optar pelo MEI. Não cumprindo essa regra, tem que avaliar se pode optar pelo Simples Nacional. Dependendo da atividade, várias atividades podem optar pelo Simples Nacional. Em outras situações, não podem, ou vão ter que optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. E tem casos que obrigatoriamente tem que ser lucro real. Então, isso tem que ser consultado a cada caso, a cada situação, né, a cada atividade da empresa. Então, são vários parâmetros, não é simples, isso é complexo. E não significa, por exemplo, que o Simples Nacional, a segunda forma ali depois do MEI, que o Simples Nacional é bom, é o melhor para todo mundo, é melhor do que o lucro presumido, ou é melhor do que o lucro real? Não significa que é. Tem que avaliar cada caso. Então, por exemplo, se você pega uma empresa, uma empresa que é uma startup de um banco, o banco não vale porque um banco ele obrigatoriamente tem que ser lucro real. Então é um exemplo, o banco tem que ser obrigatoriamente, o banco é lucro real. Tá? Mas vamos pegar uma startup de tecnologia. Uma startup de tecnologia que está em desenvolvimento. Obviamente, nesse momento de desenvolvimento, ainda que ela começa, ela ainda não está vendendo nada, até ter o seu mínimo produto viável, né? E começar a vender, ela não tem receita nenhuma. Então, ela está ali aportando dinheiro com os recursos próprios ou de investidor, investindo ali no desenvolvimento do projeto, no desenvolvimento da empresa. Nesse momento, só tem despesa. Você não tem faturamento, então não vai ter nem tributação sobre o faturamento e nem sobre o lucro, porque nesse ponto não vai ter faturamento. Tudo bem, mas o prejuízo acumulado ele pode ser compensado no futuro. Então, será que nesse inicial e até os primeiros anos aí dessa startup, dependendo do seu projeto, de quando vai começar a dar lucro, por exemplo, não faria sentido você ser lucro real? Porque quando você começar a faturar, você tem prejuízo acumulado. E aí você vai aproveitando esse prejuízo, ou o próprio início do faturamento ainda vai dar prejuízo, você não vai ter recolhimento sobre o lucro. Então você não vai pagar imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Tá? Por outro lado, o PIS e COFINS ele é não cumulativo, tem um percentual mais alto, eu vou ter crédito ou não vou ter crédito. Então são várias questões que devem ser avaliadas. Uma empresa de engenharia, por exemplo, ela pode optar pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Qual dessas opções é melhor? Não sei, depende do caso. Dependendo da empresa, ele está começando, tem funcionário, o faturamento, o fator R, né, que é a proporção da folha de pagamento em relação ao faturamento, ele é 28% ou maior, ela pode optar pelo anexo 3 do Simples Nacional. Ela pode optar, não, ela vai recolher o tributo pelo anexo 3 do Simples Nacional, porque atingiu um fator R superior a 28%. Se não tiver um fator R superior a 28%, vai ser anexo 5. Qual que é a diferença disso? A diferença é que o anexo 3 começa com 6% de tributo, o tributo total, e o anexo 5 começa com 15,5%, a diferença é muito grande. Tá? Então, várias questões devem ser analisadas. Tá? Então, a questão ela é complexa, você precisa de especialistas, de um contador especializado para fazer essa avaliação. Tá? Nós estamos chegando ao final agora, já no terceiro trimestre do ano, caminhando para o final do ano. É um ótimo momento de já começar a fazer o planejamento para os próximos anos. Fazer um orçamento projetado, fazer uma avaliação de como está comportando esse ano os tributos e pensar qual vai ser a forma tributária, já que aí o planejamento tributário básico começa pelo regime tributário. Qual vai ser o regime tributário que você vai optar para o próximo ano? No início do ano lá você vai ter que optar. Então já pode começar a fazer esse estudo. É um bom momento para começar a fazer isso. Tem tempo ainda, ainda tem mais tempo para fazer isso, mas já é um bom momento de pensar nessas questões. Ok? Então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Em próximos vídeos, eu vou aprofundar um pouco nessas questões, falar de cada regime tributário, dessas possibilidades de planejamento tributário, vou abordar outros assuntos em relação a isso. Então inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube te comunique dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal.
Não seja egoísta, envie esse vídeo, né, para os empresários que você conhece, para a sua equipe financeira, contabilidade, okay, para já ir começando aí a pensar no planejamento tributário para o próximo ano. Deixe um like no vídeo e obrigado por ficar comigo aqui até o final. Um grande abraço, seu contador Leonardo Hoffman, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!